Olá, meu nome é Richard Magalhães, trabalho aqui no Centro de Crohn e Colite do IAD. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre doença intestinal inflamatória e a parte psicológica dos pacientes. Muitas vezes o médico fica focado no tratamento medicamentoso, nos cuidados com a doença e algumas vezes esquece uma parte de extrema importância no acompanhamento destes doentes, que é a parte psicológica. Nós devemos entender que a doença inflamatória intestinal, ela está, na maioria das vezes, sempre presente, sempre junto do doente. Claro, quando este paciente não está com a sua doença em remissão. Mas quando a doença está em atividade, é um paciente que tem dor abdominal, dor articular, diarreia, fístula perianal, fístulas enterocutâneas, ou seja, eliminação de secreção intestinal pela pele. Situações que geram extremo desconforto. Eu sempre gosto de frisar, imagine quando o senhor ou a senhora que não tem doença intestinal inflamatória, quando tem uma gastroenterite, uma infecção do aparelho digestivo, o quão é desconfortável essa situação, náusea, vômito, mal-estar. Então vocês imaginem um paciente com doença inflamatória que tem estes sintomas constantemente, todos os dias. A todo momento a doença te lembra que ela está presente. Isso faz com que muitos pacientes fiquem deprimidos, ansiosos, angustiados, e isso é uma situação totalmente normal, porque toda doença crônica, toda situação que gera sintomas crônicos, principalmente a dor crônica e a doença inflamatória intestinal, traz dor crônica não só no abdômen, como nas articulações, que muitas vezes são sintomas extremamente debilitantes. Estas situações geram um quadro de ansiedade, de angústia, de depressão e devem ser muito valorizados pelos médicos que tratam esse tipo de problema. Com isso, eu sugiro que tanto os colegas quanto os pacientes atentem para essa parte e busquem atendimento. É importante um acompanhamento da equipe multidisciplinar e nessa situação o acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, algumas vezes necessitando o uso de alguma medicação antidepressiva ou ansiolítica para auxiliar no envolvimento, no encaminhamento da doença. Recentemente teve uma matéria de um grande pesquisador americano chamado David Rubin, e ele postou no Twitter um texto de uma paciente, que foi uma publicação na revista Time, onde a paciente dizia de todas as situações que traziam desconforto para ela, como a dificuldade de ir numa festa porque tem diarreia e tem dor abdominal, a dificuldade por manter relações sexuais com o seu marido porque tem fístula perianal, entre tantas outras. Alertando para esta situação, devemos nos preocupar com a parte psicológica do paciente, porque esta situação traz maior sofrimento aos nossos doentes e o controle da ansiedade, da depressão vai trazer muito benefício para o controle da doença de base. Até logo!